Olá, tudo bem? Seria, por um acaso, o divórcio uma das formas de resolver o problema do adultério? Nós vamos descobrir isso hoje. Seja bem-vindo. Você está no Manual do Casamento. Olá, tudo bem? Me chamo Diego, sou conselheiro matrimonial aqui no Manual do Casamento e hoje nós vamos tocar num assunto bem delicado. Porventura, após um adultério, o divórcio resolve o problema? O que nós precisamos entender em relação a isso? Primeiro, nós precisamos entender a nossa cultura. E quando eu digo nossa cultura, eu não me refiro apenas à cultura do povo brasileiro, mas eu me refiro à cultura do ser humano pecador. Desde o primeiro pecado, nós aprendemos que existe caminhos, supostamente caminhos para resolver esse problema. Quando você vê Adão e Eva pecar, eles estavam condenados à morte, porque foi isso que Deus havia advertido eles. Mas eles tentaram resolver o problema de outra forma. Quando pecaram, perceberam que estavam nus e saíram pegando folhas de figueira para tampar a sua nudez. Considerando que Deus conhece todo o universo, eles se esconderam de Deus dentro do próprio jardim que Deus criou. Perceba que, diante do problema do pecado, o primeiro casal ele buscou meios alternativos para tentar resolver o problema. Quando Deus veio conversar com eles, um acusou o outro. E agora, diante disso, passado mais de 6.000 anos, chegamos agora no momento em que nós lidamos com o pecado da mesma forma. A cultura do pecador é sempre tentar resolver o pecado da maneira errada. Vamos entender uma coisa. A proposta do vídeo é adultério, né? Adultério ser resolvido com o divórcio. Mas vamos começar um pouquinho mais atrás. Quando dois namorados decidem ter relações sexuais, sem deixar a casa de pai e mãe, sem se assumirem as devidas responsabilidades, a Bíblia diz que o pecado que eles estão cometendo é o pecado da fornicação. Então, quando dois jovens, um homem e uma mulher, um casal de namorados, cometem o ato sexual antes de celebrar o matrimônio, eles estão cometendo o pecado da fornicação. Só que, olha que coisa curiosa, porque a Bíblia em todo momento chama este ato de fornicação de pecado. E pecado, você se resolve de que forma? A Bíblia ensina. Você confessa, você se arrepende, pede perdão e abandona o ato. Simples assim. Eu falo simples porque a Bíblia é clara em relação a isso. Não existe muita polêmica, não existe muitos detalhes a serem interpretados. É simples. Você pecou, você confessa, você clama o perdão a Deus e você abandona o pecado. Mas a nossa cultura pecadora diz assim, que se porventura esse casal que cometeu o pecado, eles agora irem lá e casarem, resolveu o problema. É assim que muitas comunidades cristãs lidam com este pecado da fornicação. E aí agora você se casa, e aí você percebe ao longo da sua vida que a tua vida espiritual não engrena. Sabe por quê? Porque houve um pecado que lá atrás não foi confessado, não foi arrependido e não foi abandonado. Eu não estou dizendo para você que você deve largar sua namorada, sua noiva, deveria ter largado o seu marido. Não, não é nada disso.
Mas eu estou dizendo para você que houve um pecado que carecia de ser resolvido conforme a palavra do Senhor diz. Você casou? Ótimo, bacana. Então, tecnicamente, você abandonou o pecado. Mas você confessou? Você se arrependeu? Ou você só casou para poder continuar, tecnicamente, no pecado, né, no ato sexual, mas sem a condenação das pessoas? E eu falo sem a condenação das pessoas porque normalmente a fornicação em si não leva ninguém ao casamento. Mas quando o pai descobre, a mãe descobre, o pastor descobre, aí leva. Você está percebendo? Quando nós chegamos dentro do casamento, essa mesma cultura que diz que o pecado da fornicação se resolve casando, é a mesma linha que diz que se você cometer um adultério, é porque você estava casado e ligado a uma pessoa. Deste modo, se você se separar dessa pessoa, todo e qualquer ato sexual que você cometer seria livre. Ou seja, já não seria mais o pecado do adultério. E aí nós temos um grande problema porque o ato sexual fora do casamento, ele é considerado pecado em esferas diferentes. Se você está casado a uma pessoa, o ato sexual com essa terceira é adultério. Se você não é casado com uma pessoa e você comete um ato sexual, talvez namorando com ela, você está cometendo o pecado da fornicação. Se você não namora com a pessoa, não tem compromisso nenhuma com ela e tem relação sexual com ela, a Bíblia chama isso de prostituição. Se você dá uns pega na pessoa, beijo, mão nisso, mão naquilo e não sei o que, mas não tem a penetração, a Bíblia chama isso de imoralidade sexual. Ou seja, não é pelo fato de você se divorciar ou não que agora vai ser lícito estes atos. Tá percebendo? Aí vem alguns que tentam ser mais moralistas nesse aspecto e falam assim, não, então faz o seguinte, já que você divorciou, casa de novo. Porque aí você pode ter relação sexual com uma pessoa só o resto da sua vida. Só que é aí que mora o problema. Porque você cometeu um adultério, houve um adultério. O divórcio como um meio para resolver esse problema não resolve o problema. Porque ainda é um pecado que carece de ser confessado, arrependido e abandonado. Só que quando você acha formas de, ao invés de abandonar, de legitimar isso, você só piora, só agrava ainda mais a situação. Só agrava. E ainda existe um outro fator que impossibilita essa circunstância. Sabe por quê? Porque existem pessoas que falam assim, olha, eu adulterei, mas minha esposa não me perdoou, então eu vou ficar agora com a amante. Vou fazer tudo certinho com ela. Mais um engano. Porque agora quando você vai para 1 Coríntios 7:39, diz assim que só a morte separa vocês dois. Só a morte. Deste modo, não é porque a sua esposa não lhe perdoou que você agora está livre para se relacionar com quem você quiser. Se a tua esposa não lhe perdoou, cabe a você duas coisas. Primeira, buscar o perdão dela, a fim de se reconciliar com ela. Ou então ficar só pro resto da sua vida. Simples assim. Ah, Diego, mas eu não quero ficar só. Busca o perdão dela. Aí nós vamos conversar de outro assunto, que não é o que nós vamos abordar aqui nesse vídeo. Temos vídeo no canal aqui, como você que adulterou reconquistará o seu cônjuge. Nós temos vídeos aqui com base bíblica. A grande questão é que você se divorciar, o fato da tua mulher ou do teu marido já ter casado com outra pessoa, não libera você para casar de novo. O fato de você se divorciar da sua mulher não significa que agora você está livre para ter relação sexual com quem você quiser. O fato de você ter confessado este pecado da sua mulher não significa que você confessou a Deus. O fato de você ter pedido perdão a ela não significa que você pediu perdão a Deus. O fato de você ter abandonado ela não significa que você abandonou o pecado do adultério. Tá percebendo? A Bíblia diz assim que o pecado do adultério é o único pecado que você não comete contra o próximo tão somente, ou fora do corpo,
mas você peca contra o próprio corpo, o próprio templo do Espírito Santo. Então a tua maior preocupação em organizar a tua vida não deveria ser para com a sua mulher ou teu marido, mas para com Deus. E deste modo, nem o divórcio, nem uma oração de desligamento de almas, nem mandinga, nada que você faça irá resolver o problema do pecado do adultério. Nada. Se você largou tua mulher achando que poderia casar com outro e com isso estaria em paz, você se enganou. Se você acha que porque você pagou para um pastor fazer o seu segundo casamento e por isso agora você está abençoado diante de Deus, você se enganou. Porque a Bíblia diz que quem une o homem e a mulher é Deus. E se Deus já te uniu a outra mulher, Ele não vai fazer isso novamente. E você vai permanecer em pecado. Ah, Diego, mas eu não sabia, eu vivia no tempo de ignorância. Ótimo, agora você sabe. Então corrija. Entenda que o tempo de ignorância é o momento onde Deus tem uma tolerância pelos teus erros. E eu não vou nem discutir aqui se você não sabia que o adultério era errado na hora que você estava cometendo, que abandonar sua esposa e filhos em casa era errado quando você estava fazendo isso. Eu não vou nem entrar nesses méritos. Eu vou acreditar que você realmente está me indagando isso de coração aberto. Que você realmente acredita que você vivia no tempo de ignorância. O fato é que hoje você já sabe a verdade. Hoje você sabe que você foi unido a uma mulher e você deve restaurar esse casamento. O adultério não se resolve com um pedaço de papel, não se resolve com uma oração, não se resolve com umas palavras fingidas, nada disso. O pecado do adultério se resolve conforme a Bíblia diz: confissão, arrependimento e por consequência o perdão e o abandono do pecado. Simples assim. O que passar disso vem do maligno. Que Deus te abençoe. Se é a primeira vez que você está aqui no nosso canal, seja bem-vindo, se inscreva, acesse o nosso site, manualdocasamento.net, tem muita coisa legal lá, tá bom? E nos vemos em breve. Até mais, tchau, tchau.